Boa tarde, gente. Como eu combinei com vocês ontem na plataforma, eu vou gravar o vídeo hoje referente à aula de ontem e à aula de hoje, tá bom? Mas é coisa rápida. Na verdade, tudo que está nesse capítulo 3, nesse tema aqui, nós já conversamos, né? Falando sobre pressão atmosférica, de como o ar é composto e por que da existência dele. A gente comprova a existência do ar na bexiga e na resistência que o ar oferece quando a gente, por exemplo, salta na. Quando uma pessoa salta de paraquedas e quando está em queda livre, ela desce muito mais rápido do que quando ela abre o paraquedas. O paraquedas, na verdade, funciona como um freio e vai chegando ao solo mais devagar para que não haja nenhum acidente que possa envolver a vida e a saúde da pessoa que está no paraquedas ali. Certo? E quanto mais alto o local que a gente se encontra, mais rarefeito fica o ar. Isso quer dizer que ele fica com pouco oxigênio e a gente apresenta mais dificuldade de respirar. Por isso que muitas vezes, como tem um exemplo aqui, ó, em determinadas altitudes, você até suporta respirar sem um oxigênio, mas dependendo de onde você está, você precisa de um cilindro de oxigênio para poder te ajudar a respirar. Da mesma forma que a gente, quando vai mergulhar, né, quando faz um mergulho, você leva o cilindro de oxigênio e você, quando está retornando à superfície, você tem que voltar aos poucos, camada por camada de água. Por quê? Submerso, a gente tem, além da pressão da água, de toda a massa de água em cima da gente, a gente tem a coluna de ar da pressão atmosférica. Então, você precisa subir até a superfície vagarosamente, lentamente, para que os seus pulmões se acostumem com aquela quantidade de água, de massa de água e de ar sobre você, até que você possa chegar numa determinada profundidade ou até a superfície que seja suportável para os pulmões aguentarem. Porque se você subir rapidamente, os seus pulmões podem colabar, assim como para descer na profundidade do oceano, como para voltar à superfície. Colabar quer dizer que eles vão fazer assim, ó, vão grudar, vão como se fosse uma bexiga. Todo o peso em cima de você vai expulsar todo o ar que tem dentro dos pulmões e eles vão murchar. E você não vai conseguir respirar. E quando você está retornando à superfície, como aquela quantidade de ar, de água está diminuindo, né, em cima de você, ele vai se reinflar. Então ele tem que se reinflando vagarosamente para que não. O que acontece com uma bexiga quando você enche ela demais? Ela estoura, o que pode acontecer com os nossos pulmões também. E aqui fala sobre pressão atmosférica. E tem um exemplozinho de um garoto aqui tomando um refrigerante e eu lembrei de falar para vocês uma coisa que é interessante. Diferente dessa experiênciazinha aqui que ele fez na escola dele. O que acontece quando a gente suga o refrigerante ou suco de uma garrafinha? Na verdade, quando você puxa o ar do canudo, você está diminuindo a pressão atmosférica dentro da garrafa e o peso do líquido vai empurrando o líquido para cima do canudo, que é quando a gente consegue chegar o líquido até a boca da gente. Então, na verdade, você não suga o líquido, você diminui a pressão atmosfera e a pressão vai empurrar o líquido para sua boca, certo? Entre tantas coisas que acontecem na atmosfera que acabam ocasionando modificações, né? Poluição de vários tipos, poluição natural, que é de alguma forma de erupção vulcânica, a emissão de gases pelos escapamentos dos automóveis e indústrias, né? Chaminés das indústrias, né? E desastres naturais que acabam acontecendo devido
a imprudência do ser humano e, às vezes, naturalmente, como um tsunami que a gente não tem como controlar esse tipo de coisa. Aqui fala de um desmatamento, uma área muito extensa que a gente vê facilmente, né, por cima, quando você está tendo uma visão de cima, o contraste entre a área que existia o verde nativo, a mata nativa, e a área que foi devastada. Então, o efeito estufa, a gente já falou sobre isso, lembra? O efeito estufa é extremamente necessário para a manutenção da vida na Terra. O efeito estufa é uma camada que se forma ao redor da Terra que faz com que alguns raios solares fiquem presos na nossa atmosfera e que esses raios vão manter a temperatura amena, né? Que proporciona a vida na Terra, senão a Terra seria muito fria e não haveria vida sobre ela. A gente precisa de uma temperatura amena, porque somos animais homeotérmicos, precisamos manter a temperatura do nosso corpo. O sol ajuda muito e quando nós estamos em regiões extremamente frias, você tem que usar agasalhos para evitar a perda de calor do nosso corpo para o ambiente, né? Touca, luva, protetor de orelha, botas, calçados e, inclusive, dentro das casas, aquecedor. Só que com a ação do ser humano, a quantidade de gás carbônico que está sendo lançada na atmosfera é muito além do que a própria natureza pode reciclar. Com isso, aumenta o efeito estufa de forma maléfica, o que faz com que muitos gases nocivos fiquem suspensos na atmosfera, aumentando a temperatura global. Uma coisa está ligada à outra. O efeito estufa está ligado ao aquecimento global. Se você eleva 2, 3 graus na temperatura global, isso age diretamente sobre todos os ecossistemas, sobre a biosfera que é o planeta Terra. O que acontece, né, o que a gente vem observando já há muitos anos, que é o descongelamento das calotas, né? Aqueles icebergs enormes vão cada vez diminuindo e quando o gelo derrete, ele vai se misturando à água do mar, consequentemente aumenta o nível do mar. E cidades que são chamadas de cidades de países baixos, terras que são muito no nível do mar, acabam sendo afetadas pelo aumento do nível do mar e grandes áreas que antes era continente, que existiam casas, ruas, estão sendo tomadas pelo mar. A gente observa um fenômeno muito raro, mas aqui perto da gente, que é em Atafona, que o mar avançou quilômetros adentro do continente, tomando vários terrenos que antes eram ruas, casas, lojas, igrejas, e cada vez mais o mar vem adentrando o continente e tomando áreas, né, que antes eram habitadas. Certinho? Deixa eu virar a página aqui para continuar. Então, aqui tem um esquema de como que acontece o efeito estufa, que normalmente alguns raios voltam para a atmosfera, mas alguns ficam retidos. O que aumenta aqui tá mais ou menos mostrando a camada de poluição. Desculpa. O que acontece é que essa intensidade dos gases, dos raios que ficam presos na atmosfera, acabam aumentando a temperatura, como eu falei. Ah, outra coisa, não só o gás carbônico, que é extremamente nocivo, mas a gente sabe que o gás carbônico é utilizado pelas plantas, né? Para fazer a fotossíntese. Então, se a quantidade de gás fosse igual a que as plantas conseguem absorver, a gente ia manter o equilíbrio, como eu falei. Mas cada vez menos áreas verdes vão sendo retiradas, né, desmatadas, e são de extrema importância. Então, menos árvores vão fazer fotossíntese e cada vez mais gás carbônico está sendo lançado na atmosfera. Então, está diminuindo a quantidade de árvores e aumentando a quantidade de emissão de gás carbônico. O que não está fechando a conta, certo? Aqui, inclusive, fala de outros gases, inclusive o gás metano, que está presente no esgoto, né,
no processo de decomposição de toda a matéria, inclusive devido à grande quantidade de matéria orgânica, de cocô, né, que o gado elimina, e todo esgoto que existe produzido pelo ser humano, pelos animais de forma geral, né? O lixo em decomposição, a matéria orgânica em decomposição libera esse tipo de gás, tá certo? E o que ajuda também a aumentar a temperatura global. Aqui tem um exemplo de uma geleira, olha, em 78 e em 2011. Olha como diminuiu. E tudo isso aqui virou água e aumentou. Isso era um lago, né? Um lago congelado. Se tornou um lago porque derreteu todo o gelo e acabou que essa água esse gelo derretido se misturou com a água do oceano e aumentou o nível do mar, certo? É importante vocês lerem esse pedacinho. A chuva ácida. Eu também já conversei com vocês sobre a chuva ácida. Devido aos gases que ficam suspensos na atmosfera da emissão de gases tóxicos das usinas, das fábricas, dos carros, entre todos os outros, né? As queimadas, que a gente observa aí que acontece muito. Então, esses gases que ficam suspensos são arrastados para o solo pela chuva e acaba acidificando a água. O ruim nisso tudo é que essa chuva ácida, além de contaminar o solo, deixando o solo mais ácido, que vai prejudicar toda a plantação, ela destrói monumentos históricos. Olha, ela corrói porque acaba transformando em ácidos que, com o tempo, aquela chuva persistente, né, acaba destruindo os materiais as obras que estão na nossa cidade, né, os monumentos de uma forma geral. E outra coisa, essa camada formada na atmosfera que retém os gases solares é a camada de ozônio. Lembra? A gente sempre ouve falar de camada de ozônio e tal, que ela se forma naturalmente. Uma camada, é um gás. O ozônio a fórmula química dele é O3, oxigênio, 3 moléculas de oxigênio formando 3 átomos de oxigênio formando uma molécula que é o ozônio. Só que ele é altamente instável. Então, qualquer substância, inclusive as CFCs que estão presentes nos sprays, né? Spray de cabelo, desodorante, e antigamente existia no motor da geladeira por conta dessa destruição da camada de ozônio. Isso foi mudando com o tempo e conscientizando as pessoas de que essas substâncias que estão presentes nesses produtos que eu falei prejudicam a camada de ozônio e vão abrindo cada vez mais o buraco da camada de ozônio, fazendo que os raios entrem na Terra e diretamente, né, o que afeta a gente, principalmente quando está no verão, no calor excessivo, a gente vê que essa camada protege, alguns raios batem e voltam para o universo, mas se o buraco da camada de ozônio está cada vez maior, mais quantidade de raios UV vão entrar na Terra, e esses raios são perigosos, né? Podem causar mutações nas nossas células e causar câncer. Aqui também está falando sobre o ozônio. Então, acabamos esse conteúdozinho. Fechamos o conteúdo do terceiro ciclo. Quero falar para vocês que aqui logo a gente começa a falar sobre aquela parte de calor e temperatura que nós vimos lá no primeiro ciclo. Então, fechamos o nosso conteúdozinho. Como eu quero explicar uma coisa para vocês. Como este ano é um ano atípico devido à pandemia, muitas coisas foram feitas de forma adaptadas, né? Diferente do normal. E, normalmente, nós temos 4 bimestres no ano, sendo que, devido à pandemia, devido a mudanças que a gente teve que fazer no planejamento, no conteúdo que a gente tinha que passar, nas divisões de conteúdo entre os bimestres, nós tivemos que fechar este ano com
3 ciclos. Nós já fizemos o primeiro ciclo, fizemos a avaliação. O segundo ciclo, a avaliação. Fechamos hoje aqui o terceiro ciclo e virá uma avaliação. É bom lembrar que a avaliação não é um único meio de se adquirir pontuação. Inclusive, é a menor parte de pontos na avaliação. A avaliação vale só 4 pontos. Todos os exercícios que eu passo para vocês no livro, em folhinha, e peço para que vocês mandem de volta para mim, também valem ponto. Inclusive, valem mais pontos e vocês têm retornado muito pouco para mim. Eu gostaria que vocês colocassem em dia, todos os vídeos estão nesse canalzinho que eu boto sempre o link para vocês irem lá assistir o vídeo, porque eu não estava conseguindo mais fazer o upload do vídeo na plataforma, porque meu telefone está perdendo a memória devido a tantos vídeos que eu gravei. Quem não assistiu, tem desde o primeiro, tá numerado, do 1 ao 10, que esse é o 10º vídeo. E, inclusive, os exercícios também são falados lá no final de cada vídeo, quando eu tô pedindo exercício, tá bom? Hoje, eu não vou pedir exercício. Esse conteúdo vai cair na nossa avaliaçãozinha. De repente, eu posso preparar uma folhinha, como eu fiz na semana passada, né? Para vocês fazerem um exercíciozinho sobre esse material de chuva ácida, efeito estufa. Eu posso fazer um exercíciozinho para contabilizar mais uma atividadezinha pra gente. Mais um pontinho. Então, gostaria que vocês ficassem atentos. Agora nós vamos esperar a coordenação marcar a data da avaliação, porque não sou eu quem marco, é a coordenação. E eu repasso para vocês. Surgindo dúvidas, gostaria que vocês entrassem em contato comigo para tirar as dúvidas. Outra coisa, a coordenação orientou a vocês a entregarem os livros. Sei que algumas mães, né, responsáveis já entregaram, mas todo o videozinho que eu faço tem a explicação do conteúdo. Se alguém ainda está com o livro e não entregou, espera até o final do ano, porque nós vamos ter aula até dezembro, até meados de dezembro. Espera até o dia para poder entregar. Se não entregou ainda, se já entregou, não tem como pegar de volta, vocês se baseiem nos exercícios que eu passo e nos vídeos que eu vou passando também para vocês, fazendo para vocês, tá bom? Não vamos deixar de assistir os vídeos, quem não tem os livros, que já entregou, porque agora é só mesmo com os vídeos para poder vocês se inteirarem do assunto. Beijinho para vocês, qualquer coisa estou à disposição. Tchau, tchau.